Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos para que o nosso Deus abra caminhos para você e para a tua casa. Oramos para que Deus abra caminhos nos teus negócios, nos teus projetos, nos teus sonhos. Eu apresento diante de Deus todos os pedidos de oração que foram feitos e que estão aqui nesse propósito. E eu te peço, Pai, abre caminhos e cumpra a tua palavra de Miqueias 2,13. Aquele que abre o caminho irá adiante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles os guiará. Senhor, é debaixo dessa palavra que nós cremos que o Senhor abre caminhos. Por isso, Pai, oramos para que portas sejam abertas, oportunidades sejam abertas, conexões sejam abertas, boas amizades sejam abertas. Jesus, nos apresente os teus amigos, que são caminhos e ajudantes para o nosso destino. Abre caminhos, Pai, de coisas novas, de novas experiências. Abre caminhos de novas estratégias. Abre caminhos de inspiração. E abre caminhos de revelação na nossa vida e na nossa família. Oramos também para que o Senhor abra caminhos de prosperidade, de conquistas, ó Deus, em todos os sentidos, para a honra e glória do Teu nome. Também oro, Jesus, em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, para que o poder de Jesus Cristo toque nessa pessoa agora. Toque a Jesus com o Teu poder, toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. Senhor, nós oramos agora para que toda enfermidade, toda dor no corpo, toda doença crônica, toda alergia, todo câncer, todo tipo de infecção, de inflamação, de dores, renda-se a Jesus Cristo. Oramos para que essa depressão renda-se a Jesus Cristo, esse medo, essa insegurança, esse pavor que essa pessoa sente, renda-se a Jesus Cristo. Repreendemos também tudo aquilo que é laço, que é armadilha, tudo aquilo que foi preparado no caminho contra este homem, contra esta mulher, seja cancelado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Pai, nós queremos, o Senhor está abrindo caminhos. O Senhor está preparando novos territórios, o Senhor está preparando novos lugares e veremos a bondade do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E eu declaro, Pai, sobre cada pessoa que está aqui, os Salmos 91. E enquanto eu declaro esse salmo, eu te peço, Pai, coloca cercas espirituais, protegendo a vida dos teus filhos e guardando eles de todo mal, de todo tipo de engano, de todo tipo de treva, de tudo aquilo que é laço na vida deles, em o nome de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que
que Deus abra caminhos na tua vida em nome de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Declare aqui nos comentários: eu recebo essa palavra do Deus que abre caminhos. Quero pedir a você que está aqui entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza, e se você puder compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas, faça isso. Abençoe a vida de alguém, compartilhe. Tenho certeza que Deus está operando aqui através dessas orações. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo livres. Eu tenho visto um grande mover de Deus, inclusive esse mover de Deus que eu tenho visto de mulheres engravidando, pessoas curadas de diversas enfermidades. Eu posso garantir para você que o nosso Deus, Ele faz muito mais do que isso. Ele faz muito além e é uma das coisas que eu estou pedindo a Deus. Eu quero ver mais milagres. Eu quero ver mais manifestações da glória de Deus, do poder de Deus. Existe uma grande diferença quando Deus está presente e quando Deus não está presente. Eu tenho sentido muito forte a presença de Deus. Eu tenho sentido, sabe, como se fosse um preparo do Espírito, até mesmo antes das minhas lives. É como se Deus viesse e me enchesse da sua graça, do seu favor. E quando eu chego aqui diante de vocês, eu creio que muita coisa é liberada. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está operando grandes coisas aqui nas orações e nós veremos para a glória dele grandes manifestações da bondade e da misericórdia de Deus. Você crê nisso? Que você também verá? Eu creio no poder da intercessão. E eu quero hoje trazer uma palavra profética ao teu coração. Eu aprendi algumas coisas andando no profético. Eu posso, inclusive, afirmar que muito da minha mentalidade mudou caminhando no profético. E algumas coisas eu quero compartilhar com você hoje aqui. A primeira delas está lá em Jó capítulo 38, verso 1 em diante, que diz assim: depois disso o Senhor respondeu a Jó num redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com um cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra da esquina? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo? Ou quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e escuridão por faixas, e lhe tracei limites, pondo-lhe portas e ferrolhos, e lhe disse: até aqui virás, porém não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Uma das coisas que eu aprendi andando com Deus, andando no profético, eu aprendi a ter limites. Aqui nós vemos Deus falando com Jó e ao mesmo tempo quebrando Jó no seu entendimento. É como se Deus estivesse dizendo: Jó, você tem o conhecimento que eu tenho. Você conhece os meus planos. Você sabe como que tudo aconteceu. Sabe quando alguém que tem toda a autoridade, tem todo o conhecimento, começa a ensinar a outro que estava arrogantemente falando, de forma orgulhosa estava agindo? É exatamente essa a conversa que Deus está tendo com Jó. E Jó teve que aprender a dar ouvidos a Deus. Ele teve que aprender a ter limites quanto ao que perguntar, quanto ao que falar, a como agir, porque Deus estava dizendo aqui para ele: Jó, eu sei de mais coisas do que você, então confia. Andando no profético eu aprendi a ter limites, a saber que eu posso ir até um determinado ponto e não posso passar dali, porque eu sei que Deus, Ele está sempre além, Ele faz mais e que cabe a mim apenas confiar nele. Então, eu parei de tentar entender algumas coisas. Antes eu ficava tentando entender como que algumas coisas aconteceriam e estudando a palavra, caminhando com o Espírito Santo, eu aprendi que tem coisas
que eu não preciso saber. Quando Deus dá uma palavra, eu não tenho que saber como que vai acontecer o processo. Eu só tenho que saber que Deus vai fazer de forma maravilhosa. E eu tenho que confiar em Deus. É por isso que quando eu libero uma palavra profética sobre a vida de alguém, às vezes a palavra pode ser muito simples, mas eu sei que por trás daquela palavra tem toda uma maravilha de Deus que já começou a trabalhar em favor da vida daquela pessoa. Deus não me mostrou muitas coisas que eu vivi, mas Ele sempre me fez entender que teve uma palavra inicial. Ou seja, muitas vezes quando Deus disse que iria fazer uma coisa nova na minha vida, eu pensava que automaticamente eu iria viver bênçãos, eu iria viver milagres financeiros, portas iriam se abrir, mas era o contrário. Eram lutas, eram decepções, eram traições, eram dias de choro, eram dias de dor. Aí você diz assim, mas isso é o contrário da palavra que você recebeu? E eu digo que não. Porque quando Deus disse que iria fazer uma coisa nova, Ele não me mostrou através do que Ele faria uma coisa nova. Então, eu interpreto hoje uma palavra de Deus de uma perspectiva muito diferente, sabendo que Deus, Ele pode simplesmente, quando Ele diz que vai fazer uma coisa nova, realmente abrir portas e fazer coisas acontecer, ou Ele pode trazer algumas movimentações que vão me deixar perplexo. E nessas movimentações que vai me deixar perplexo, Ele também está agindo. É como a conversa que Ele estava tendo com Jó aqui, em Jó capítulo 38, Ele estava dizendo para Jó, Jó, você não sabe o que eu faço. Você não sabe como que algumas coisas acontecem, mas você tem que aprender a confiar em mim. Você tem que aprender a confiar no meu trabalhar e naquilo que eu digo. Eu acho maravilhoso quando Deus diz, Ele disse, até aqui virás, porém não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Deus estava dizendo para Jó exatamente assim, Jó, para você caminhar comigo, tem um limite de indagação, tem um limite para você duvidar, tem um limite para você, tentar de alguma maneira descobrir as coisas, mas você vai ter que aprender a confiar em mim. Então eu vejo que Deus estava dizendo para Jó, nós somos amigos, eu sou o seu Criador, você anda comigo, mas você vai ter que aprender que tem coisas que você não vai ter resposta, tem mistérios que você vai ter que entrar por obediência, e você vai ter que aprender a seguir a minha voz. A gente pensa que muitas vezes seguir a Deus é uma coisa totalmente simples. Bem, em alguns termos é simples, mas se nós olharmos os Salmos 23, quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e de nada me faltará, e diz ali, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome, e depois diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós olhamos para isso e pensamos, puxa, que maravilha, e pensamos na imagem de um pastor cuidando das ovelhas. É isso, e ao mesmo tempo, é um lugar muitas vezes de trevas, é um lugar de desafios, é um lugar onde você tem que passar a noite no relento e você vai ter que aprender a dormir confiando no cuidado de Deus, e mesmo que você esteja cercado de lobos, você tem que crer que Deus cuidará de você, e nem sempre as coisas são tão poéticas como está escrito. Às vezes vai ser muito agressivo, na verdade, mas ao mesmo tempo vai ser Deus protegendo você simplesmente e puramente de uma forma maravilhosa e extraordinária. Então, da mesma maneira que Jó aprendeu a ter limites, eu também aprendi a ter limites no sentido de confiar, esperar em Deus e não tentar entender algumas coisas, simplesmente descansar no cuidado de Deus para a minha vida. E quando as coisas ficam feias, quando eu não sei o que fazer, eu lembro dessa passagem aqui.
Porque eu aprendi que eu tenho que estar totalmente confiado em Deus. Eu preciso estar com a minha vida totalmente apoiada em Deus. E então eu terei vitória. Outra coisa que eu aprendi é que Deus chama a nossa atenção e nós não somos curiosos a esses sinais. Deus chama a nossa atenção. Em Êxodo capítulo 3, verso 1 em diante, a Bíblia diz que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e ali ele teve uma experiência onde ele viu um arbusto pegando fogo, uma sarça, e não se consumindo. E quando ele se aproximou, Deus falou com ele. Ele teve a curiosidade de ir lá e observar aquele sinal. Às vezes nós não estamos observando os sinais de Deus. E isso acontece muito com a gente. Deus fala conosco de várias maneiras e nós não paramos para refletir naquilo que Deus está querendo falar com a gente. Às vezes em atrasos, em coisas que para nós são até comuns, mas que estão se repetindo muito, como prejuízos constantes, portas que estão se fechando e tantas coisas que estão acontecendo. Nós não paramos para legendar, como eu digo, cada coisa que está acontecendo conosco. Não paramos para perceber o que Deus está querendo falar com a gente. Não paramos para ouvir, para prestar atenção aos sinais de Deus. Eu acredito que muito do que não acontece conosco é porque não estamos entendendo as mudanças que são necessárias ao longo da nossa caminhada. Porque a Bíblia diz uma coisa aqui, olha o que diz no verso 3: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e por que a sarça não se queima? Ou seja, Moisés, ele se virou para onde estava a sarça queimando, ele foi até lá ver. Eu e você também temos que ter a curiosidade para ver o que Deus está fazendo, por que Deus está permitindo isso, por que isso está acontecendo, por que essa pessoa está se levantando contra mim, o que eu fiz para ela. Você tem que começar a perceber quando Deus está querendo lhe promover. Sabe, quando as coisas estão perturbadas na sua vida, enquanto você está lá, entristecido, chorando com tudo aquilo que está acontecendo, para e ouve, para e presta atenção. Você está tentando financiar um carro, você já recebeu 5 nãos e agora foi oferecido para você, sabe, um empréstimo de um valor, do mesmo valor, só que com um juro exorbitante. Você acha que isso é de Deus? Já deu 5 nãos e agora porque um deu sim, você acha que aquilo é de Deus para você? E os 5 nãos, eles não significam nada para você? Será que não significa nada? De repente alguém chega para você e oferece uma coisa e outra pessoa oferece a mesma coisa, dá alguns dias, oferecem a mesma coisa. Será que isso Deus não quer dizer, não existe uma informação sobre isso que está se repetindo na minha vida? Nós temos que começar a perceber os sinais de Deus. Deus chama a nossa atenção e eu preciso ser curioso a esses sinais. Eu não estou falando para você ser místico, eu estou falando de sinais que você mesmo pediu a Deus, mas que você não reconhece como sinais de Deus. Uma outra coisa, está lá em Josué capítulo 3, verso 12 em diante, que diz assim: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, essas serão cortadas. Isto é, as águas que vêm de cima e amontoadas pararão. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega, as águas que vinham de cima parando levantaram-se no montão, muito longe à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e os que desciam do mar da Araba, é o mar salgado, foram de toda cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Entenda uma coisa, o Jordão parou por uma intervenção divina. E nós temos que perceber
toda vez que um fluxo parar, você tem que se movimentar? O Jordão foi interrompido e o povo passou? Toda vez que um fluxo na sua vida parar, é hora de você se movimentar? Mas o que as pessoas fazem? Quando um fluxo para de favor, elas começam a insistir naquilo. E muitas entram em dívida, tentando muitas vezes investir em uma coisa que o fluxo já interrompeu. Deus já parou com aquilo. Sabe? Deus já parou de te abençoar naquilo e você está lá insistindo. Às vezes, não se trata de você sair de um lugar, se trata de você usar uma nova estratégia, uma estratégia divina, agora. Então, eu presto muita atenção nos fluxos. Quando Deus está liberando algo, quando Deus está abençoando uma coisa, eu sei que eu estou ali, debaixo do favor de Deus, Ele está abençoando. Mas quando as coisas começam a parar, eu começo a entender que uma nova estratégia é necessária. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não deixo o fluxo parar totalmente. Quando eu vejo que ele começa a diminuir em uma área, eu mudo de direção. Talvez seja isso que está faltando para você. Você tem dificuldades de entender os fluxos de Deus na sua vida? Toda vez que o fluxo parar, está na hora de você se movimentar. Mas você só consegue entender isso, você só consegue viver isso andando no profético. Outra coisa que eu aprendo é que andar no profético, o profético não aceita complacência. Ou seja, eu tenho que compreender que a grandeza precisa quebrar a gravidade do ambiente. O que isso significa? Significa que se Deus tem algo para a minha vida, eu preciso fazer algo a respeito. Eu não tenho como ficar parado. Eu não tenho como ficar parado se Deus tem grandes planos na minha vida. Se eu sinto que há um destino pulsando na minha vida, como que eu vou ficar parado? O profético não aceita a complacência. Não aceita. É por isso que você vê sempre eu em movimento. Por quê? Porque eu entendo no profético que o profético não aceita que eu pare. Ele quer que eu me movimente. E a quinta coisa, e isso eu tenho carregado para a minha vida, é a questão da agenda profética. O que é a agenda profética? A agenda profética, ela significa que tudo que eu marcar tem que estar na agenda de Deus. Se não estiver na agenda de Deus, eu não posso marcar. E eu sinto literalmente quando algo não faz parte da agenda de Deus para mim, ou quando algo está muito prematuro. Eu entendo que eu não devo, dar continuidade. Eu quero que você entenda, tem coisas na nossa vida que não fazem parte da agenda de Deus. E se não faz parte da agenda de Deus, eu não quero para mim. Pode ser a galinha dos ovos de ouro. Isso não me chama atenção. Se não tiver na agenda dele, não me pega. Se não tiver na agenda dele, não quero. Se não tiver na agenda de Deus, não conte comigo. Tem que estar na agenda dele. Tem que estar no caminho que ele tem para a minha vida. E não o contrário. Tem que estar alinhado com a direção de Deus. Tem que estar alinhado com o propósito de Deus para a minha vida. Aleluia. Você está entendendo essa palavra? Como essa palavra é uma palavra profética, é uma palavra de direção, é algo que Deus está falando aqui hoje? Segura essa palavra, porque essa palavra é uma palavra de direção para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Eu quero orar por você agora e quero lhe convidar hoje à meia-noite. Nós vamos encerrar as inscrições para a Escola de Profetas que teremos em Belém no mês de agosto. E se Deus está falando ao seu coração de estar conosco, se o Espírito Santo aqui dentro de você está dizendo, é isso que eu quero para você, eu espero você nessa Escola de Profetas. Você pode se inscrever através do site que está aqui na tela, ou através
do QR Code que está aqui também, que você pode direcionar a câmera do seu celular e você vai entrar direto no meu site e você vai poder, entrar e se inscrever para participar dessa Escola de Profetas. Será dia 7 e 8 de agosto. Eu sei que vai ser maravilhoso, porque é algo que não estava na minha agenda, mas estava na agenda de Deus. E se está na agenda de Deus, está marcado para acontecer alguma coisa. Por isso eu convido você a participar, eu convido você para estar conosco. A Escola de Profetas nasceu debaixo de uma palavra profética. E hoje é uma das maiores escolas de profetas do mundo. Milhares de pessoas já vieram nas minhas escolas, pessoas de todo o mundo. Eu já tive escolas de profeta com mais de 27 países representados. Ou seja, se isso não tem a mão de Deus, você acha que eu conseguiria fazer? É a mão de Deus. Se não tem a mão de Deus, não acontece. Se não tem a mão de Deus, não vai. Eu convido você a participar dessa Escola de Profetas. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível e vai ser profético na sua vida. Quem sabe você está buscando uma direção de Deus, uma palavra para os teus negócios, uma palavra para a tua família, uma palavra para a tua vida sentimental. Nesses ambientes, muitas coisas acontecem. Vem aprender a ouvir a voz de Deus. E você pode fazer a Escola de Profetas online, mas não é como a presencial. Não é como a presencial. Por isso eu convido você a estar com a gente, certo? www.vinicius7.com.br. Hoje mesmo, tome uma decisão. Uma decisão de caminhar no profético, uma decisão de estar mais perto, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por você. Estamos aqui nesse propósito da oração que abre caminhos. Amém? Você já baixou o seu pôster? É gratuito para você baixar, está lá no meu site. E eu quero orar agora por cada pedido de oração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, que nessa noite vidas sejam visitadas pelo Senhor, sejam visitadas pelo Teu poder. Meu Deus, toca com Teu poder na vida de cada pessoa, na vida de cada pessoa que está nessa oração, na vida de cada pessoa que está aqui nesse propósito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra caminhos para a vida dela, que o Senhor abra boas oportunidades, que o Senhor abra prosperidade para ela, que o Senhor abra caminhos de favor sobre a vida dela, sobre sua família, sobre seus negócios e projetos. Oro também em nome de Jesus, Pai, para essa pessoa que não tem saída, para resolver um problema, para resolver uma situação, que o Senhor intervenha. Em nome de Jesus eu oro por um milagre, eu oro por uma intervenção na vida dela. Toque-a com Teu poder, Jesus. Toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. E que caia por terra agora todo laço de Satanás, todo engano, toda opressão, toda resistência espiritual, tudo aquilo, Senhor, que tem travado essa pessoa a caminhar contigo, a caminhar no profético, a caminhar no sobrenatural de Deus, que as amarras, as resistências espirituais, o medo, a insegurança caia por terra em nome de Jesus. E que nessa noite, Pai, muitas pessoas recebam confirmação de Deus. Oro também por todo aquele que está com dor no corpo ou que está doente, para que seja curado em nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai, e que a partir de hoje eles comecem a ter uma sensibilidade, um discernimento espiritual muito mais apurado. Abre portas, Pai, traga recursos e libere favor sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te abra caminhos para ti e para a tua casa, em nome de Jesus. Até amanhã, 6 horas da manhã, se Deus quiser. Paz e prosperidade a todos, em nome de Jesus.